E no quadro de hoje, irmãos, Ensina-nos a Orar, nós vamos falar sobre razões, motivos para a oração, já temos comentado com os irmãos, neste versículo de João 16, 23 a 24, e Jesus ensinou que nós devemos orar ao Pai, né, fazer os nossos pedidos a Deus, o Pai, e fazer esse pedido em nome de Jesus, né? Então, é dessa forma que nós oramos. Então, nós apresentamos aqui para vocês essa forma de orar, essa maneira que você considera para fazer sua oração. Então, você ora ao Pai, né? Então, você vai orar se dirigindo a Deus, e aí você coloca os seus motivos de oração, e no final você encerra em nome do Senhor Jesus. Então, nesse slide aqui, está colocado a maneira que você vai elaborar a sua oração, a sua conversa com Deus, a sua comunicação com Deus através da oração. Então, você vai orar a Deus, você se dirige a Deus, então você vai orar, por exemplo, como Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Né? Então, você vai iniciar a sua oração dessa maneira. E depois você apresenta a sua gratidão, os seus pedidos. Então, aqui nós apresentamos vários já aqui nos programas. Então, você vai orar pelos governantes, mostramos os versículos. Você vai orar pelos enfermos, mostramos lá o texto, a oração pelos enfermos. Você vai orar pelo seu círculo de responsabilidade, ou seja, a sua família, a sua igreja local, o seu município, o seu país. Então, você é responsável. Você é cidadão do Brasil, você deve orar pelo Brasil. Você é membro de uma família, você vai orar pela sua família. Você é casado, você ora pela sua esposa, você ora pelo seu marido. Você tem filhos, você vai orar pelos seus filhos. Então, você vai colocar esses pedidos de oração ao longo da sua conversa com Deus. Nós indicamos também a oração pelos pastores no último programa, dizendo que o apóstolo Paulo pediu oração por si mesmo, para que ele tivesse a palavra correta quando fosse anunciar o evangelho. E hoje, irmãos, o tema que nós vamos colocar aqui hoje, de instrução para você, é que você também pode, na sua oração, agradecer pelo alimento. Isso também é uma prática cristã, agradecer a Deus pelo alimento que ele nos permite tomar. E aí você encerra a sua oração em nome do Senhor Jesus. Então, estamos dando aqui a maneira como você pode colocar a sua oração. E aí, no versículo de hoje, Mateus 14, 19, nós vamos ver que Jesus, ele mandou que a multidão se assentasse sobre a erva, né? Havia uma multidão enorme que não tinha alimento, e ele pegou ali o lanche de um menino, né? Que estava ali, a mãe, certamente uma santa mulher de Deus ali, caminhou o lanche para o seu filho, para que ele ia lá ouvir o mestre. E ele levou 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus tomou aquela refeição que daria para 1, 2 pessoas no máximo, erguendo os olhos para o céu, abençoou aquele alimento, partiu os pães e deu aos discípulos. Irmão, quanto mais ele partia, mais o pão se multiplicava, mais tinha pão para partir. E os apóstolos iam com o cesto, quanto mais as pessoas tiravam, mais pães apareciam, mais peixe apareciam. E simplesmente uma multidão de 5.000 pessoas foi alimentada com esse lanche de um menino. Né? Foi uma obra milagrosa, está registrada em Mateus 14, 19, e foi precedida de uma oração de Jesus dando graças pelo alimento, dando graças pelo alimento. E nós vemos então, irmãos, que essa prática de agradecer o alimento, e nós encontramos em muitas outras passagens, Jesus também ressuscitado, lá com os discípulos no caminho de Emaús, depois encontrando os apóstolos na sala fechada. Em todas essas ocasiões, Jesus deu graças pelo alimento. E nós vemos que isso, irmão, ficou realmente marcado na igreja cristã, e mais tarde, em Atos 17, muitos anos após a morte e a ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo, irmãos, estava numa ocasião, e ele estava numa ocasião num navio, irmão, sendo transportado para Roma, e nesse navio, irmão, houve um naufrágio, né? O navio ficou perdido, chegou o inverno, o navio se perdeu, não tinha como ver o sol, ficou todo o céu encoberto, eles não sabiam para onde navegar. E aí ficaram numa situação muito difícil e foi apertando a fome, a situação. O apóstolo Paulo, então, teve uma revelação de Deus dizendo que nenhuma vida iria se perder.
Então ele pegou o pouco alimento que tinha, já fazia vários dias que eles estavam ali sem comer, e ele disse: olha, ninguém aqui vai se perder, Deus já me revelou, e vocês podem comer, fiquem à vontade. Então ele pegou o pão, deu graças pelo pão a Deus, deu graça na presença de todos, partiu o pão e comeu. Então, irmãos, esse hábito de agradecer pelo alimento estava firme na vida do apóstolo Paulo muitos e muitos anos após a morte do Senhor Jesus, aqui já em Atos 27, verso 35. Então fica aqui a lição, irmãos, que nós também em nosso lar, eu quero dizer para os irmãos que é muito importante que nós, no nosso lar, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós tenhamos firme esse hábito de agradecer pelo alimento, irmãos. Esse alimento é riqueza, é uma bênção de Deus na nossa vida. Nós sentarmos à mesa com a família é outra bênção de Deus. Muitas vezes, né, sai cada um para um lado, um vai para a televisão, outro vai para cá, outro vai para lá, sem ter essa comunhão, irmão, esse momento de agradecer a Deus. É muito importante que a gente sente à mesa, que a gente tenha esse lugar de refeição e que a gente, então, irmão, se coloque ali e todos juntos possamos fazer a nossa oração de agradecimento, né? Se não for possível, você está no seu trabalho, está sozinho, você vai para o seu cantinho ali e faz a sua oração de agradecimento. Agradeça a Deus pelo alimento. Irmãos, é no jejum que a gente percebe o quanto que uma refeição faz falta. Você fica só sem almoçar e você já vê que o dia é outro, irmão. Você, né, ali você está o tempo todo lembrando, puxa vida, eu estou em jejum, não comi, e o estômago ali aperta, dói. E você vê o quanto que faz falta uma única refeição, irmão. Quando você fica o dia todo em jejum, você percebe que isso faz diferença, né? Na tua disposição, na tua força física, em tudo, né? Você, ainda que você possa se exercitar e fazer de tudo no dia de jejum, isso é um fato, né? O corpo se molda, se adequa ali ao que você tá precisando de energia, mas você percebe a diferença, irmão. E essa percepção da diferença no dia do jejum, ela serve para que a gente perceba também a diferença que faz ficar sem o alimento espiritual, irmão. A gente sem uma refeição muda o dia. Imagina a gente sem o alimento espiritual, sem passar tempo com Deus, sem fazer a nossa devoção, a nossa oração. Isso mostra, irmão, a nossa dependência de Deus. E é muito importante que a gente tome isso por exemplo, né, que a gente enxergue isso, que é muito importante passar. Assim como a gente precisa de 3 refeições diárias, todos os dias nós precisamos, nós também precisamos da oração, da comunhão com Deus, da meditação nas Escrituras. Nós precisamos passar tempo com Deus, irmãos. E cada oração é uma refeição. Cada leitura da Bíblia é uma refeição, é um acréscimo, irmão, que nos sustenta, que nos mantém conectados com Deus, que nos mantém firmes na presença de Deus. Então eu quero convidar você para orar mais, assim como você precisa do almoço, do jantar, do café da manhã, você precisa da oração. E na hora da refeição, é hora de agradecer, de falar com Deus, de agradecer pelo alimento, de agradecer pelo trabalho que nos permitiu ir ao supermercado, comprar os alimentos para casa, agradecer pelas mãos que prepararam esse alimento, a esposa, as pessoas que estão em casa, né, cozinhando, fazendo, né, preparando esses alimentos para estarem à mesa, o agricultor que plantou esses alimentos. Irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque sem esse alimento, irmão, não tem como dar continuidade à vida, e sem o alimento espiritual também nós iremos perecer. Então, essa é a nossa lembrança de hoje, no Ensina-nos a Orar, que possamos orar e agradecer pelo alimento, ensinar as crianças desde cedo e manter esse hábito no nosso lar de agradecer pelos alimentos. Muito obrigado a todos pela presença, que Deus abençoe cada um, Deus, né, dirige os passos, a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado aqui pela sua companhia e nós encerramos aqui o nosso programa. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima transmissão. Paz seja convosco.